Olá, eu sou o Marcos Valério XR. Hoje é o dia 20 de junho de 2020. Eu vou tentar atender uma demanda que já me é feita há algum tempo sobre o famoso MGTOW, que eu sempre falei MGTOW e agora descobri que tem gente que fala MGTOW, mas que é basicamente o acrônimo de Men Going on Their Own Way, ou seja, homens seguindo seu próprio caminho, uma forma de se referir a um tipo de hábito que sempre existiu. Homens, especificamente, não se envolverem com mulheres e não constituírem famílias, não terem filhos. Em suma, levarem uma vida apartada das obrigações familiares. Bem, não há nenhuma novidade histórica nisso. Isso sempre foi uma possibilidade aberta, embora, na grande maioria das vezes, associada a uma vida monástica, religiosa. Mas mesmo fora dessa possibilidade, isso sempre existiu. O que pode ser considerado como uma diferença agora é tentar colocar isso como uma forma de resposta a um problema real da degeneração das estruturas familiares, especialmente por conta do feminismo. Qual o problema disso? A meu ver, nenhum. Acho que todo mundo é livre para fazer o que quer a nível individual. Eu posso dizer isso sabendo que a maioria das pessoas tomará decisões que tendem a estar em harmonia com essas necessidades de construção familiar que toda sociedade tem, sem a qual a humanidade não pode prosperar, não pode nem sequer permanecer. Então, individualmente, é uma opção pessoal, livre de críticas. O problema surge quando você tenta fazer disso um movimento, tenta criar um tipo de massa que, que tenta convocar outras pessoas a esse mesmo tipo de vivência. Aí isso fica um pouco mais complicado, porque, evidentemente, é um movimento que não pode ser universalizado. Existe um princípio. É consagrado na filosofia de Immanuel Kant, é um dos maiores filósofos da história, mas que foi associado a ele, apesar de ser uma coisa meio óbvia. É que a validade moral ou até mesmo a viabilidade de um tipo de ação qualquer pode ser avaliada pela sua possibilidade de universalização. Se é possível você pegar uma conduta e universalizar, ou seja, todas as pessoas praticarem ela o tempo todo, então essa conduta é ética e é adequada. Mas se essa universalização for prejudicial de uma forma geral, então essa conduta tem que ser observada com mais cuidado. Evidentemente, uma conduta não reprodutiva, se universalizada, levaria à extinção da espécie humana. E, pela maioria dos pontos de vista, isso não é desejável. Aliás, pelo meu ponto de vista, não é desejável a extinção da espécie humana. E nós entraríamos numa discussão muito mais profunda a respeito desta possibilidade, que, a meu ver, é completamente insustentável do ponto de vista ético. Não faz sentido você criar uma justificativa para tentar demonstrar que a espécie humana deixar de existir seria uma coisa desejável em termos éticos morais, porque os termos éticos morais dependem em si da humanidade para constituí-los. Se você retira a humanidade, eles deixam de fazer sentido. Mas fechando esse parêntese, o único problema é tentar transformar essa opção existencial, que sempre esteve disponível, em algo mais do que uma opção individual que alguns poucos vão fazer. Veja bem, não só por essa questão da universalização da possível extinção da espécie humana, mas primeiro por um ponto. Não é necessário construção de movimentos sociais para a obtenção de possibilidades e direitos que sempre foram dados. Quando você cria um movimento da tentativa de promover algum tipo de mudança, é justamente pelo fato de que aquela opção não costuma estar aberta para, pelo menos para a maioria das pessoas. Então faz-se um movimento social no sentido de tentar alterar instituições sociais, alterar legislações para que você possa exercer aquela possibilidade. É por isso que, independente de você concordar ou não, construir um movimento pela descriminalização do aborto, pela
permissão da união civil entre homossexuais faz sentido, porque aquelas coisas, num determinado momento legal, não estão em abertas. Então, cria-se um movimento para tentar abri-las. Então, isso faz algum sentido, independente de você concordar ou não. Mas a opção de você seguir seu próprio caminho está totalmente aberta, não tem nenhum impedimento contra isso. O único impedimento que existe não é institucional, ou melhor, pelo menos não é oficial, formal, e também não é impedimento. O único empecilho que você vai ter vai ser a cobrança da sua própria família para que você se relacione, principalmente das suas tias, da sua avó, da sua mãe. Elas que vão te perturbar para que você mostre serviço, arranje uma namorada, se case e dê para ela neto. Então, é contra isso que você efetivamente vai se defrontar, além de uma ou outra crítica pontual aqui e ali, que é irrelevante para qualquer pessoa que tome uma decisão com o mínimo de força de vontade. E lembrando que esse tipo de cobrança sempre foi até mais forte sobre as mulheres, até pela janela reprodutiva mais curta delas, ou seja, a partir de uma determinada idade não adianta mais cobrar delas, que não vão ter mais como se reproduzir, ao passo que a vida reprodutiva masculina é mais longa. E além de que também as mulheres são um bem reprodutivo mais escasso, ou seja, a falta de mulheres no campo, na vida reprodutiva, é mais impactante em termos sociais do que a falta de homens, não sendo à toa uma certa permissividade maior para que homens abstenham-se de atividades reprodutivas, porque a carência, a falta que eles fazem pode ser facilmente suprida por outros homens. Então esse é o primeiro ponto. A atitude em si é uma atitude soberana, você pode fazer isso à vontade, mas você tentar transformar isso num movimento, ao sentido de angariar adeptos, além de ter essa falta de necessidade, porque você não precisaria de um movimento para tentar vencer qualquer barreira formal. Esse é o primeiro ponto. E a segunda questão é que, das duas, uma, ou vai ser absolutamente inútil, ou se fosse possível fazer isso, não seria desejável, porque você causaria um impacto tremendo, a não ser no fato de aquilo que se chama de uma greve temporária. Surgiu em inglês o termo marriage strike, considerando que as condições formais das possibilidades de casamento se tornaram extremamente hostis para os homens, e isso é fato, pelo menos no Ocidente. Então faria um certo sentido que eles passassem a se abster dessa possibilidade. Abrindo um parêntese que tem a ver com o assunto, um filme recente que está disponível no Netflix, aquele lá com Adam Driver e Scarlett Johansson, onde a história de um casamento, né? Ele mostra bem uma coisa que no Brasil ainda não é tão grave quanto é nos Estados Unidos. Como que funciona a indústria do divórcio nos Estados Unidos. De que você tem um casal que, independente de estar querendo fazer uma separação consensual ou não, pelo menos não quer fazer uma separação conflitiva, não quer desencadear uma guerra entre a família. Só que, dependendo do estado, nos Estados Unidos, você não pode sequer se divorciar sem advogados. E, infalivelmente, os advogados vão necessariamente empurrar para um conflito porque eles ganham dinheiro com isso. E aí você vê lá aquela situação que se demonstra no filme, onde você tem um pai e uma mãe que tem um relacionamento razoavelmente bem com a família em geral, que tem uma criança, que querem evitar uma situação mais grave, mas não adianta, porque quando vão para as cortes, os advogados empurram o conflito. E um conflito violento, sujo, pérfido, com o objetivo assim de ferrar mesmo, na tentativa de arrancar dinheiro um do outro. E os advogados ganham com isso. E ferram a vida da família, ganham a sua grana e pronto. Porque você é obrigado a recorrer aos advogados. Eles têm toda uma estrutura legal já instituída para causar conflito, geralmente prejudicando muito mais o homem, porque ele fica separado. As armas legais, as argumentações, os consensos jurídicos tendem a ser muito mais favoráveis às mulheres na questão da obtenção da guarda do filho. E aí você transforma questões pessoais que poderiam ser resolvidas na seara pessoal, poderiam ser resolvidas num encontro, numa negociação
pessoal, você transforma isso numa batalha jurídica impossível de ser resolvida sem uma destruição sistemática do ambiente familiar. Para quê? Para que advogados ganhem dinheiro. Para isso. Você vê, isso é extremamente sujo. E observe, no Brasil, até hoje, a situação é muito mais favorável, é muito melhor. Eu digo de experiência própria. Eu me separei já uma vez e a decisão da minha ex-esposa, eu e ela, fomos fazer uma separação totalmente consensual e nós não tivemos problema nenhum. Chegamos, demos a instrução ao juiz, ó, juiz, não, beleza, eles acharam ótimo. A, a corte lá, a vara de família lá, inclusive ficou até um pouco surpresa, porque normalmente não é assim. E nós não tivemos problema algum. Teve lá uma decisão, falou, então se vira tantos dias, assim, mas assim, de uma forma flexível. E o fato é que nós nunca tivemos nunca envolvemos a lei e o Estado nas nossas questões pessoais, apesar de ter tido sim os seus problemas. Mas o que eu digo, em vários locais nos Estados Unidos isso não é possível. Você não tem essa possibilidade de fazer isso dessa forma e você é induzido ao conflito. Vale lembrar que um dos mais básicos expedientes, principalmente dos advogados que atendem a mulher, é incitar uma série de denúncias completamente fantasiosas, mesmo que a mulher não queira, mas eles acabam empurrando, isso o filme até mostra bem, de modo que você incita um conflito quer você queira ou não. Fechando esse amplo parênteses para ter tudo a ver, é apenas uma das formas de demonstrar como que as varas de família se tornaram extremamente problemáticas, extremamente traumáticas para as famílias e, em especial, contra os homens. É por isso que entendo perfeitamente a disposição de alguns de quererem se afastar dessa possibilidade. No entanto, é bom observar que isso foi tornado assim especificamente pelo feminismo. A grande conquista do feminismo foi criar esses mecanismos legais para que se possa fracionar uma família sem motivos objetivos, ou seja, o divórcio sem culpa, né? Sem culpabilidade, no fault divorce, porque anterior a isso, o divórcio tinha que ter uma justificativa. Essa justificativa podia até ser uma coisa relativamente simples, podia ser uma violência doméstica, poderia ser traição, infidelidade conjugal, poderia ser alguma má conduta de uma das partes com relação ao direito da família. Mas o fato é que todas elas demoravam um tempo para serem demonstradas, para serem processadas judicialmente. Então tinha uma certa dificuldade de se promover qualquer divórcio. E com o surgimento dessa modalidade de divórcio sem culpa, não precisa mais nada, precisa apenas o interesse de uma das partes em se divorciar. E esse foi a primeira grande conquista do feminismo. E daí para frente foi degenerando cada vez mais a vara de família. Com que objetivo? O objetivo, você pode levantar outros, mas o objetivo principal sempre foi a não reprodução. Você nunca vai entender um movimento feminista se você não entender que a sua essência é de ser um movimento antirreprodutivo. Ele foi financiado por instituições, por grupos, por particulares que viam o crescimento populacional como uma ameaça, o excesso populacional. Então pensaram de várias formas de tentar conter esse crescimento populacional, inclusive pela liberação sistemática do aborto, pelo incentivo a relações não reprodutivas, que são relações homossexuais, e no caso das questões familiares, sabe-se que o maior potencial reprodutivo está em você contrair uma família para ter filhos. Se você sabota isso, se você dificulta isso cada vez mais, haverá menos disposição para tal coisa. É claro que estamos pensando isso no âmbito de uma sociedade um pouco mais abastada, né? Porque quando você vai em nichos mais pobres, você vai notar que a reprodução é completamente desregulada, é mais próxima do estado natural. Aliás, esse termo é crucial. O que o feminismo fez e tenta maximizar até hoje é a desregulação da sexualidade. É que instituições culturais tradicionais não tenham mais impacto direto na forma como as pessoas exercem sua sexualidade, ela fica cada vez mais livre. Nesse sentido, fica cada vez mais próxima do estado natural. Só que, para isso, para você conter essa reprodução que se dá fora do ambiente familiar, aí você tem outras políticas de esterilização, de aborto, ou até políticas que já foram consideradas eugênicas. Em minha opinião, há uma
falta de objetividade plena nessa abordagem, mas ela é apenas temporária, porque os arquitetos por trás disso sabem o que significa, sabem que existe umas dificuldades temporárias, mas que vão avançando pela frente, principalmente pelo barateamento e popularização dos métodos anticoncepcionais. Mas fechando isso, o objetivo do feminismo sempre foi separar famílias como forma de você desestimular a reprodução, principalmente a reprodução patriarcal. O que é patriarcal? Dentro da estrutura familiar tradicional, ou mais próximo do tradicional. E conseguiu fazer isso com um sucesso retumbante. Isso é inegável. O movimento pode se rastrear principalmente aos anos 60, nesse sentido, e de lá para cá a mudança é brutal. Claro, está longe de uma vitória total. E aí é que está o problema. O MGTOW, o MGTOW, se generalizado, de uma certa forma, seria a vitória definitiva do feminismo. Sempre tentou fazer exatamente isso, a não ser que se conseguisse fazer uma greve de casamento temporário muito impactante, com o objetivo de tentar reverter determinadas políticas de varas de família. Por exemplo, se todos os homens, a partir de agora a gente não quer mais se envolver com nada, não vamos mais ter filho, conseguisse manter isso, tipo assim, por 10 anos, se fizesse um movimento e uma pressão organizada, com certeza conseguiriam derrubar esse feminismo fácil. Mas não tem a menor possibilidade disso acontecer, né? Isso aí tem que ser realista. Então, não tendo essa possibilidade, o máximo que ele pode fazer é isso, é concedendo cada vez mais a vitória ao feminismo, que vai conseguir tirar mais e mais pessoas do campo da construção de famílias. Que não existe forma melhor de você retaliar e de colocar o feminismo no lugar onde ele não venceu ainda do que você construir famílias saudáveis. Se você consegue, fazendo aquelas analogias poéticas, cada vez que você, uma família saudável, prospera, com um casamento estável e cria seus filhos numa boa, cada vez que isso acontece, milhões de feministas choram. É lembrete infalível que eles estão longe de conseguir o sucesso total. Se a gente conseguisse maximizar isso, aí sim seria uma resposta fabulosa. Mas eu vou voltar ao ponto. A questão é que, individualmente, não tem nenhum problema em você fazer isso. O problema ocorre enquanto você tenta construir um movimento que, além de ser formalmente desnecessário, porque você não precisa conquistar direito algum para ter essa possibilidade existencial de viver afastado, e que, se tivesse um sucesso verdadeiramente significativo, ou seja, o máximo que ele pode ter, ele seria apenas daria uma vitória ao mesmo movimento que ele, de certa forma, nasceu para querer combater, para querer se afastar. Esses são a questão de transformar em um movimento. Outro, e que eu acho que é mais grave, e aí é mais problemático, é que para que você realmente consiga fazer isso de uma forma saudável, exige algumas coisas que a grande maioria dos homens não tem. É a sua capacidade de realmente se desprender, se desinteressar das questões afetivas e sexuais. A maioria dos homens não é capaz de fazer isso, e eu não sou capaz de fazer isso. Gostaria de ser. Individualmente, se eu conseguisse eliminar por completo o meu impulso sexual, eu acho que no geral, para a sua relação pessoal, a vida seria melhor. Mas desde que, e aí é um ponto interessante, essa possibilidade sempre existiu na espécie humana, mas dentro de estruturas familiares mais amplas. Ou seja, sempre teve espaço para o tio, para a tia da família, para quem fica para tio e tia. Por quê? Porque apesar disso, eles têm uma família à sua volta, com vários sobrinhos, por exemplo. Do lado da minha mãe foram 5 irmãos. E teve uma delas que nunca teve filhos, uma das minhas tias. Mas ela estava inserida numa família com 8 sobrinhos diretos, sem contar os indiretos. Ela não morreu desamparada, afastada da família. Só que o que nós estamos vendo agora, atualmente, é um fenômeno historicamente inédito. Não existe nada parecido, onde a quantidade de pessoas que não estão se reproduzindo não é apenas muito grande, mas frequentemente concentrada. Eu pessoalmente conheço famílias de 2, 3 filhos, aí dos quais nenhum se reproduziu, nem vai se reproduzir. Já tentou imaginar como é que fica isso no futuro? Porque a gente não tem esse parâmetro ainda. Isso é uma experiência social
que não tem precedente histórico. E nós ainda não estamos vendo essa experiência chegar aos seus estágios mais avançados. O que é? Essa geração inteira que decidiu não ter filhos chegar à velhice. Não deu tempo disso acontecer. Em praticamente todos os casos, a maior parte dessa geração ainda é relativamente jovem ou ainda está no estágio assim, de meia-idade, totalmente, então não tem nenhuma necessidade de ser atendido por necessidades de envelhecimento. Mas e quando chegar lá? Fatalmente todo mundo vai parar em asilo público. É um final um pouco meio trágico, né? Então isso é uma coisa que muitas das pessoas que decidem seguir esse direcionamento, principalmente o pessoal child free, às vezes não se dá conta. E isso tem um impacto maior do que você possa pensar, como pensa o jovem que acha que não tem que se preocupar com isso, que vai morrer de qualquer jeito, que vai investir de qualquer jeito, que tem uma vida mais ampla pela frente. Não funciona assim. Quando você começa a parar a pensar e perceber que você ainda tem possibilidades de realização existencial, mesmo em idades mais avançadas, que são cada vez maiores, e cada vez as pessoas vivem mais, mas que apesar de você ter essa possibilidade, se exige alguns cuidados, tipo, aí você começa a pôr as coisas na balança, começa a perceber que você não ter uma família de suporte é um problema adicional, mesmo que tê-la não necessariamente solucione todos os seus problemas. Claro, existe um problema por um lado pelo outro também. Tem família que joga a pessoa no asilo, mas isso é exatamente o problema, a pessoa não ter conseguido construir uma família saudável. Eu tenho falado em construção de famílias saudáveis. É bom lembrar que o modelo de família dominante hoje não é necessariamente saudável. Quando se fala em família tradicional, normalmente faz na família estendida, né? Que ela pode ser problemática também, mas normalmente ela tem menos esse problema do abandono. Geralmente o abandono ocorre porque uma família nuclear, né, o marido, a esposa e os filhos, às vezes não tem a menor condição de sustentar a pessoa mais velha. Às vezes não tem condição material, física mesmo. Às vezes não tem nem espaço. Ao passo que a família estendida, quando mora com os pais, ou às vezes com os irmãos, mesmo numa área relativamente próxima, já tem uma condição melhor de fazer isso. Até porque todos podem juntar seus esforços de uma forma mais direta, né? Mas, ou seja, temos várias questões envolvidas aí que precisam ser pensadas. E, meio que para tentar finalizar, essa questão também tem a problemática dessa possibilidade, porque para mim não existe nada mais hipócrita, nada mais falso do que o indivíduo se meter a ser men going on their way, mas ser um consumidor ávido de garota de programa, de pornografia. Se o seu problema é esse, você não tem condição de fazer isso. Não adianta você querer se empenhar por esse caminho e continuar se envolvendo com eles, continuar namorando, nem mesmo você se relacionando de uma forma com garotas de programa, com profissionais. Isso não vai funcionar, você não vai conseguir se livrar do maior de todos os obstáculos. Porque qual é o maior de todos os obstáculos para o man going their own way? É o desejo, é o impulso sexual. É ele que você não vai conseguir derrotar. E se você não consegue derrotar uma coisa, é melhor você lidar com ela de uma forma mais saudável. Ou seja, considerando que esse impulso é fundamental para a perpetuação da espécie humana, é preferível você lidar com ele de uma forma mais prudente. E você se lançar nessa opção existencial sem ter essa capacidade é extremamente problemático. Não estou dizendo que seja impossível, não. Tem pessoas que conseguem fazer isso. Mas não é nada fácil. E sabe que numa aventura dessas, seus planos podem ir por água abaixo. Não apenas por uma gravidez indesejada, mas por uma paixão indesejada. Você às vezes se apaixona, se envolve. É por isso que essa opção é tão tradicionalmente associada à vida monástica, à opção religiosa. Que você tinha já nessa opção religiosa uma estrutura de acolhimento. Até para sua velhice, as comunidades monásticas não abandonam seus idosos. Pelo contrário, eles os acolhem até o fim da vida. Mas o indivíduo que vive essa opção existencial sem ter essa possibilidade, vai ficar, em algum momento, ele vai ter que depender do Estado. É curioso, porque é uma das coisas que frequentemente está associada nessa questão do MGTOW e o anti-estatismo, mas observe que se você se coloca nessa situação, a não ser que você se mate precipitadamente, que é uma opção também que não tem nada contra, mas em algum momento você vai passar a depender integralmente da assistência estatal,
uma opção, cara, tem os famosos eremitas, né? Os eremitas que se afastam da civilização, que ao meu ver é a opção mais promissora, se eu fosse pensar nesse sentido, só que isso necessariamente vai implicar numa vida mais curta e numa morte mais brusca. Não que isso seja um problema, você pode ir para o meio de um mato, para uma área afastada e vive lá numa boa, até que em algum momento você vai se acidentar ou vai se adoecer, não vai ter ninguém para te ajudar, você morre. Você tá de bem com isso, sem problema, mas aí vamos a outra questão. A maioria desses homens que pretendem seguir seu próprio caminho, eles não estão dispostos a fazer essa ruptura com a sociedade. Não, eles estão dentro do mundo urbano. Eles estão aqui, pagando impostos, trabalhando, usufruindo de toda uma estrutura civilizacional necessariamente estatal, e que depois até se vê na obrigação de recompensar alguma coisa, nem que seja colocando ele no asilo público e sustentando até onde der. Então, qual que é o meu conselho? Eu não tenho nada contra você assumir essa opção, mas primeiro, se você faz isso num contexto onde você tem já uma família estendida de suporte, tranquilo, não vejo problema nenhum. Se você tem essa opção, você tem irmãos que eles têm vários filhos, você tem vários sobrinhos e você se dá bem com todo mundo de uma família estruturada. Isso, pelo contrário, isso é até vantajoso ter uma pessoa que faça esse papel na família. Sempre foi até desejável ter alguém que nos reproduz na família. Então, aí tranquilo. Outro, você está envolvido numa comunidade monástica, também tranquilo. Mas se você não tem uma coisa nem outra, então você tem que tomar muito cuidado com a sua opção. E mesmo que você consiga levá-la adiante. E conseguindo, eu acho que não faz o menor sentido você assumir essa opção se você não conseguiu superar seu impulso sexual, se você ainda é dependente do relacionamento com mulheres. Você corre um risco muito grande de cair numa armadilha. Por sorte, e aí é que vem a boa notícia, a maioria dos que assumirem essa postura provavelmente tendem a revertê-la no futuro. E aí eu não vejo uma questão tão grave, porque, como eu digo, a vida reprodutiva masculina é longa, é mais que o dobro da vida feminina. Então você tem a opção de constituir uma família tardiamente. Isso é uma das vantagens de ser homem. Então você vê muitos indivíduos que não estão nessa de men going on their own way, mas estão na equivalência. O sujeito que já está numa idade, já passou dos 30, 40, chegando aos 50 e continua tendo uma vida de jovem, aí, só pegando a mulherada por aí, viajando, fazendo o que quer da vida. Só que em algum momento esses caras podem se aquietar. E a tendência é que depois que eles se aquietem, até seja um pouco assim, tem algumas vantagens, né? Que já usufruiu relativamente bem de uma vida anterior. Mas eles não se iludiram. Eles assumiram essa postura, essa boa vida aí, né? Que tem suas inúmeras vantagens, claro. Mas também isso aí também tem problemas. Você tem que ver bem como é que vai ser o seu futuro, porque pode ser que as coisas deem errado no meio do caminho também. O importante é que as pessoas sejam conscientes do que estão fazendo e tenham noção das implicações. E pense bem, você não vai derrotar o feminismo com essa postura individual. Pelo contrário, você vai dar mais força a ele. E ele vai crescendo cada vez mais. E apenas por um acaso, para lembrar os que estão nessa, seu Jair Bolsonaro não fez porcaria nenhuma contra isso. Pelo contrário, ele deu mais força ainda para as instituições sociais estatais que destroem sistematicamente famílias, especialmente perseguem os homens no sentido de tanto de acusações de estupro, quanto de divórcio de família, de violência doméstica. E como sabemos, o problema não é só o fato de que direciona todo um aparato repressor estatal contra homens, em geral, homens de pobres ou de classe média. Dificilmente isso tem efeito contra os sujeitos mais ricos. Não, normalmente não tem. A questão não é apenas essa. Mas todas essas questões envolvidas, a facilidade com que se tem de você sofrer uma acusação de estupro, que pode ser completamente falsa, e mesmo assim ser muito difícil se defender dela, cada vez mais difícil, que são coisas que normalmente são consideradas como mais motivos para você aderir ao movimento de afastamento, nesse movimento de independência. Mas isso só é possível se você superar seu desejo de você não se relacionar mesmo com mulheres.
E que eu noto que muita gente não faz isso, tem esse papo aí de ser migtol, mas tá aí, continua aí, tentando nas baladas, cantando mulherada. Bicho, é ainda mais problemático isso. Você se torna até mais vulnerável, de uma certa forma, por falta de uma credencial social que possa ser usada a seu favor na possibilidade de se sofrer um processo. Você, como, por exemplo, como um homem casado, que tem um bom relacionamento, tem filhos, tem pessoas que têm alguma reputação ilibada, é mais difícil de você ser estigmatizado, por exemplo, como alguém cometeu um crime sexual, do que quem tem uma vida sexual livre, serial, por aí. Então você tem que colocar essas questões na balança. E chega que já fui enrolei demais também, mas vamos lá, só para sintetizar. A princípio, Men Going Their Own Way, M digital, é uma opção individual que sempre esteja aberta a todos, nunca foi necessário criar qualquer tipo de movimento para possibilitá-la. A única resistência que você vai enfrentar é da sua família, que vai fazer cobranças. Esse é o primeiro ponto. Para efeito de promover uma mudança social, ele é totalmente inviável, porque se fosse possível mobilizar a grande maioria dos homens nesse sentido, sim, ele teria um poder de transformação social significativo. Mas isso é impossível, vamos aceitar o fato. Não tem como se fazer isso. Um dos maiores obstáculos é o impulso sexual masculino, que é o que você teria que superar para exercer isso de uma forma plenamente segura e efetiva se você tiver um bom suporte familiar ou um suporte institucional de uma comunidade de pessoas que te acolham, não necessariamente uma comunidade monástica, de repente algum outro tipo de comunidade que siga essa opção, que mesmo que tenha mulheres envolvidas, não estão interessados em se reproduzir. E talvez mais importante, você não vai derrotar o feminismo com isso, pelo contrário, você está dando para ele motivos para ele comemorar. Eu só não acho que o movimento MGTOW em algum tempo vai ser financiado pelos mesmos que financiam o feminismo, porque ele é insignificante. Quer seja um movimento ou não. Mesmo que você tente organizá-lo na forma de um movimento. De certa forma é até ridículo tentar organizá-lo na forma de um movimento, mas ele está fazendo isso. Os seus adeptos estão pregando, estão convocando pessoas para frente, estão recomendando as pessoas a fazer isso, até com bons argumentos em alguns casos. Mas isso não conseguiu se formular de uma forma consistente com um aconselhamento efetivamente. Alguns casos eu já vi alguns discursos mais ou menos parecidos com o que eu fiz aqui agora, mas todos eles pecam em algum ponto. Se não vão pecar nessa questão de dar as condições ideais em termos familiares ou institucionais, infalivelmente eles vão pecar no antistatismo. E aí, de uma certa forma, ou seja, é uma decisão que para você ser tomada, ela tem que ser firme, não faz sentido você assumir essa opção e ficar pegando prostituta na rua, não tem cabimento, isso não vai funcionar. Até porque você vai continuar exercendo esse impulso sexual, esse desejo continuamente, ele não vai diminuir com isso, pelo contrário, ele só vai aumentando. E em algum momento você pode se atrapalhar nessa situação. Não se esqueça que existem prostitutas que, de repente, ao observar uma oportunidade, elas podem dar o golpe da barriga também. Isso acontece e aí a situação tende a ser um pouco pior até. Então, pensa muito antes de se envolver nessa e levar muito a sério e não se superestime pela sua capacidade de disciplina, que a maioria dos homens não tem essa capacidade. Eu digo isso pensando num colega que eu vejo que assume essa postura e todo dia posta foto de uma gostosa. Tudo bem, pode ser até uma crítica, de repente pode ter até uma sacada aí por trás, mas eu acho meio complicado você fazer isso. Eu não vou nem ser nem muito longe, né? Eu tenho 48 anos, eu sei, a maioria esmagadora dessa pessoa é bem mais novo do que eu, não tem mais essa vivência e não faz nem uma coisa nem outra, nem constitui uma família, nem consegue exercer realmente uma vida de sexualidade livre que muitos gostariam de fazer. Por exemplo, de você estar bem resolvido pessoalmente e exercer e conseguir viver muito bem vários relacionamentos em séries. Os caras não conseguem fazer nenhuma coisa nem outra. E às vezes desenvolve isso mais por causa de uma frustração, por causa de uma inaptidão em se envolver com mulheres que, infelizmente, gerou uma certa dificuldade, um certo desafio agora, que só não vou comentar mais porque esse vídeo já está muito longo. Como eu digo, eu tenho tentado fazer vídeos mais curtos, mas esse é um caso excepcional, porque isso tem sido cobrado há muito tempo e é um assunto que é difícil de você correr ele rápido. E eu creio que ele vai ser interessante para quem, até pelo nome, vou colocar lá MGTOW, todo mundo
quem se interessa pelo assunto vai vir na hora. Então a tendência é que ele seja mais assistido. Mas eu vou ficando por aqui. Eu sou o Marcos Aurélio XR, no dia 20 de junho de 2020. Obrigado por sua atenção e de repente eu retorno esse assunto em outra ocasião. Obrigado.